Fala, Dev, beleza? Nessa aula aqui a gente vai ver sobre o widget wrap, tá? Esse cara aqui. Ele é um widget de layout também, assim como row, como column, como flex. E, e eu diria que ele é mais parecido com o flex. Na verdade, que ele até melhora o widget flex, tá? Eu vou deixar o flex aqui também aqui em cima no card para você dar uma olhada. Mas o que o flex faz, né? Ele é uma junção, né? Uma agregação do column e do row. Ele faz as duas coisas, né? E esse wrap basicamente faz as duas coisas também, então é igual o flex, né? Mas ele dá um super poder a mais a esse widget. O Flex, como eu mencionei na aula do Flex, ele veio com o propósito ali da gente poder, de acordo com os diferentes tamanhos de tela, a gente trabalhar a responsabilidade de uma área da tela, né, ou de um widget específico, para, sei lá, em dispositivos mobiles ele ser vertical, né, ou seja, agir num fluxo de column, e em desktop se aproveitar um pouco mais da largura da tela e agir num fluxo de row, né, ou seja, dispor dos elementos horizontalmente. E tudo isso, né, com um controle simples ali de uma flagzinha booleana, e, né, a gente age como um elemento horizontal ou vertical. E o wrap também tem isso aí também, tá? A gente consegue configurar para ele agir como uma row ou como uma column. Só que ele vem com um recurso a mais. Porque ele vem para solucionar algo que tanto a row, né, como a column não faz, que é o quê? Uma row ou uma column, quando os seus filhos se extrapolam, né, extrapolam ali o tamanho do container, por exemplo, eu tenho um container de 300, aí eu tenho a row lá dentro, ou a column, e aí eu boto 4 filhos lá, de 100 cada um. Então, naturalmente, né, 100 vezes 4 ele vai dar 400, vai extrapolar. E aí, né, se a gente marcar aqui a opçãozinha dentro do Flutterflow para mostrar overflows, a gente iria ver aqui no iBuilder, né, que tá dando overflow, a gente pode ativar o scroll, né, deixar aquela área ali, ou aquele widget scrollável. Beleza, ok, isso é naturalmente utilizável, aplicável. Mas pode ser que a gente esteja criando um widget que a gente não quer esse efeito, a gente quer que ele haja de uma forma diferente se quebrar, se sair fora do container, que é simplesmente quebrar o item para baixo, né, ou pro lado, dependendo do fluxo que a gente estiver trabalhando, né, se é vertical ou se é horizontal. Mas simplesmente a gente quer isso. Se não couber no fluxo que ele está seguindo, por exemplo, um fluxo horizontal, né? Assim como a row, um elemento ao lado do outro. Sempre vai aparecer um elemento à direita do outro, à direita do outro. Opa, não coube mais, né? Naturalmente iria ocorrer um overflow. Mas a gente quer que, opa, não cabe aqui no container, então vai para baixo. E aí começa uma nova linha, digamos assim, né? E vai colocando elemento ao lado do outro, até não ver espaço. Então, basicamente, ele é um widget que vai ter um controle sobre o espaço que ele tem internamente e vai dispor os filhos ali dentro, né, de acordo com esse espaço, quebrando quando houver necessidade, tá? Então é isso. Esse que é o nome dele, né, wrap, de quebra mesmo, tá? Então o que eu vou fazer aqui pra gente poder ver isso funcionando? Eu vou embrulhar ele dentro de um container, e esse container eu vou botar aqui uma largura de 300, minha altura de 300 também, pra eu mostrar na outra direção, que também funciona. E o wrap, ele tá aqui, né, ele tá com todo o espaço do container, e ok. Então, ele, como eu mencionei, ele é como uma column ou uma row, né? A gente vai adicionando filhos dentro e ele vai dispondo de acordo com a direção que a gente configurou. Por padrão, ele vem com uma direção row, né? Então ele vai dispor os elementos um ao lado do outro. Ok. Dispôs o elemento um ao lado do outro, assim como uma row faz. Mas, a gente tem duas propriedades aqui, né? Para espaçamento, que elas funcionam assim como o item spacing lá da row e da column, né? Ok. Mas, o que vocês acham que vai acontecer se eu colocar um espaço aqui, né? Já que o container por si tem 300, cada item que está aqui dentro tem 100. Então, 100 mais 100 mais 100, 300, ok? Ele está conseguindo alocar dentro desse container. Mas se tiver espaço entre os itens, o que vai acontecer? Vamos ver. Opa, aconteceu alguma coisa. Então, esse spacing aqui, ele é o espaço entre os itens no eixo que está fluindo naturalmente. Então, aqui, por padrão, ele está aqui com a direção horizontal, né? Então, ele está trabalhando assim como uma row. Então, ele coloca um espaço aqui. Mas, ao colocar esse espaço aqui, o container, né? O wrap aqui, que está sobre o container de 300, passa a contar os 300 da largura menos esse espaço. Então, espaço útil mesmo do container aqui não é 300, é 298, 82. Espaço útil é 288, né? Então, claramente ele houve um overflow aqui, né? O próximo item de 100 que iria fechar 300 não conseguiu caber aqui, porque não tem 300 de espaço mais, tem 288. Isso, 288, contando só esse espaço aqui. Mas na verdade a gente teria o próximo espaço aqui que é desse item com esse. Então seriam 276, tá? Então seria a largura de cada filho mais o espaço aqui, e isso tem que caber dentro do container. Se não caber, ele vai gerar uma quebra. E é isso que está acontecendo. E aí a gente também tem esse run space, né? Que é um espaço que ele coloca para quando houver a quebra, né? Então ele vai colocar um espaço daqui para o ponto de direção inicial ali. Então, se a gente for botar duas aqui, a gente tem aqui uma disposição dos elementos um pouco mais bonita, assim, né? Então, perceba que não houve espaço aqui dentro do container de 300. Então, não vai caber, vai quebrar. E aí, se a gente adicionar mais itens, né? Então, eu vou colocar a partir daqui, ele vai colocando aqui. Aí, como não cabe, ele vai colocando para baixo. Se a gente fizer o container permitir, olha só, ele vai alocando. Se houver espaço, ele vai alocar o espaço. Então, basicamente, esse é o funcionamento do wrap, tá? Né? O funcionamento principal, né? Mas a gente tem outras configurações. Eu vou pular esse da direção, depois eu falo sobre ele, né? Eu vou ver aqui a questão do alinhamento mesmo, tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a largura, beleza? Deixa eu botar aqui de volta para 300. Beleza? E vou remover aqui dos dois containers, assim fica mais simples de entender. Então, a gente tem aqui o alinhamento principal, né, que é de acordo com a direção que a gente está trabalhando. Então, no caso, como é uma direção horizontal, ele está alinhando os itens tudo aqui ao start, né, sempre tentando ficar a parte mais inicial do container. A gente pode colocar ao centro, então ele vai tentar alinhar tudo ao centro aqui do container. Então, start, center, end.
E se a gente for ver o end, tá aqui. E aí chega umas outras propriedades, né, que são as mesmas do flex e do column, tá? Space evenly, space around, space between. Só que essas propriedades no wrap começa a ficar um pouco esquisito, tá? Vou até botar aqui pra você ver. Que olha só, fica um pouco difícil de entender porque ele começa a usar o espaço que essas configurações de space coloca, mais o spacing que a gente define aqui, isso começa a ficar um pouco embaralhado. Então, eu não recomendo muito usar isso aqui, eu até acho bem estranho de se usar, tá? Mas se houver necessidade, existem, tá? Mas o uso mais natural é usar essa de alinhamento primordial aí. E aí, o run alignment é o eixo cruzado a isso, né? Como a gente está no horizontal, o run alignment vai ser tratar disso aqui, né? Então, o start aqui, o center aqui e o end aqui. Então, vamos ver isso. Center e, opa, acho que fui em outra. Deixa eu voltar aqui. E o end, que fica aqui, ok? E a gente tem esse cross-axis alignment, que até o momento, pelo que eu vi, não faz nada, tá? Não sei porque essa propriedade existe, mas não consegui um valor real de funcionamento dela, tá? E aí a gente tem a direção que a gente quer que o fluxo se vá, né? Então, vamos botar aqui desde o início. Ele está indo por padrão, o elemento quando quebrar ele vai para baixo, tá? Mas a gente poderia fazer com que ele, ao não caber, né, ele vai jogar todos os itens para baixo e vai fazer o item quebrar para cima, né? Então o que aconteceu aqui? Perceba que o wrap aqui ele tá dentro do container, né? Ele tenta usar toda a área do container. Ok, o fluxo padrão dele é ficar lá no topo, né? Começar do topo lá mesmo. E aí, naturalmente, né, como ele começa do topo, ele vai botando os filhos ao lado. Quando não caber, ele vai quebrar para baixo. Então por isso down aqui, vertical direction down. Mas quando a gente muda isso aqui para up, ele faz o seguinte, como ele sabe que precisa dispor os elementos um ao lado da outro, mas quando quebrar ele quer que a gente configurou para ele ir up, né, para ele quebrar para cima, então ele dispôs dos elementos tudo para baixo, né, e configurou aqui para daí o próximo widget que deveria ir para cá, ele vai jogar para cima, tá? Então basicamente é isso que essa propriedade faz. E aí a gente tem o clip behavior, que basicamente diz que não vai clipar, né, ou seja, não vai cortar, né, visualmente o elemento caso ele se sobreponha, de acordo com o que a gente configurar aqui. Basicamente, essa propriedade é um pouco parecida com o que tem lá no widget container, tá? No qual, se a gente configura um arredondamento de borda, se um fio extrapolar isso, vai aparecer, né? Vai ficar para fora daquele arredondamento que a gente colocou, mas a gente quer que corte, né? Que mascare isso. Então, aqui também tem essa configuração que funciona de forma parecida. Mas é um pouco difícil de entender como ela funciona, né? De verdade. Mas eu vou botar aqui, vou fazer isso aqui, ser um caso de uso no qual a gente consegue ver isso de verdade funcionando. Eu vou começar a diminuir a largura aqui do widget, pode ver que ele vai tentar, né? Botar dentro do espaço que o controle dispõe. Quando não houver espaço horizontal, ele vai só jogar para baixo. E aí, beleza. Se a gente for diminuindo mais, aqui chega no espaço que, infelizmente, né, o container realmente não tem o que fazer, ele só vai começando a cortar mesmo, né? E beleza. Olha aqui o que está acontecendo. Ele está um dos widgets, ele está extrapolando o container principal, né? O container wrap, na verdade, tá? Mas como o wrap está dentro desse container, né? De todo modo, tá se sobrepondo a isso. Então, com essa propriedade aqui no clip, que é como vem pro padrão, ele não vai clipar. Então, se extrapolar alguma coisa, ele vai deixar passar. Basicamente é isso, tá? Como não tem scroll, né? Até porque ele é um widget que não é para dar scroll, é para simplesmente tentar quebrar mesmo. Mas num cenário desse, que é bem esquisito de se ter, né? Mas pode ter, ele dispõe dessa propriedade que se a gente marcar aqui como clip content, né? Efeito visual para deixar não tão esquisitas as coisas, faz sentido a gente usar essa propriedade, porque daí se um cenário desse aqui acontecer, pelo menos vai estar sendo mascarado aqui o que tiver se sobrepondo, tá? Então, esse é o widget de wrap, tá? Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição. Valeu!